Amada Igreja de Deus, que bom estarmos juntos mais uma vez para adorarmos o Senhor na beleza de sua santidade. Obrigado, irmã Patrícia, pelo louvor e verdadeiramente possamos entender esse louvor, né? Deus, ele tem um plano especial para a nossa vida e ele tem sempre um plano maior do que eu e você possa entender. Agradecer ao Papai do Céu, porque Ele nesse dia nos concedeu um dia de vida, de paz, e podemos retornar aqui para darmos continuidade a esse programa, o programa da Semana Santa, né? Então, que bom que você está aí nos acompanhando nas redes sociais, que Deus abençoe você que nos acompanha. Saiba que Deus tem um plano especial para você e para toda a sua família. O tema dessa noite é um novo começo. Vamos falar desse tema. No entanto, quero convidar a igreja a abrir a sua Bíblia. Abra a sua Bíblia aí no livro de Evangelho, na verdade, de João, no capítulo 1. Abra a sua Bíblia. Abra aí a Bíblia, depois nós vamos orar, porque quando a Bíblia está aberta, a gente ora pedindo aí o discernimento da palavra de Deus. Eu quero expressar que estou feliz, viu? Feliz porque você está vindo. Que bom que você está acompanhando essa semana. Eu tenho recebido mensagens aí de algumas pessoas agradecendo, né, por estar acompanhando nas redes sociais. Que Deus abençoe você ricamente. Não sei em que momento você vai assistir essa mensagem, mas saiba que Deus, Ele tem falado também ao meu coração, como tem falado ao seu coração também. Espero que continue falando em nome do Senhor. Amém. Eu vou pedir oração. Nós estamos orando pela Glória aqui da igreja, não é isso? Porque ela está enferma, a Glória. E hoje eu fiz uma visita ali à irmã da Patrícia, a Mila, né, Patrícia? Visitei a Mila e nós oramos juntos ali, tivemos um momento com a família. Também estamos orando pela Mila. Também você que nos acompanha aí, que nós possamos estar orando. Então, você abriu a sua Bíblia, João no capítulo 1, Evangelho de João, capítulo 1. Se você abrir, diz amém. 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 Então, vamos orar mais uma vez. Quando a Bíblia está aberta. Isso, José, capítulo 1. Parabéns, José. Você é rápido para ler a Bíblia. Parabéns, meu amigo. Então, vamos orar mais uma vez. Pai querido, quero louvar o teu nome e agradecer ao Senhor pela oportunidade de podermos desfrutar a leitura da tua palavra, que é a porção que iremos ler nesta noite, nesse encontro que estamos aqui. Ela possa vir ao encontro de nossas necessidades espirituais e nos dar o discernimento espiritual. Por favor, fale o coração da tua igreja, fale o coração do teu povo. Que a voz seja humana, mas que a palavra seja divina, em nome de Jesus. Amém. Amém. Um novo começo, queridos. Veja só, não é natural recomeçar. Não é natural. É preciso buscar forças para seguir em frente. E, de alguma forma, talvez você esteja tentando recomeçar em alguma área da vida. Talvez precise recomeçar diante de um fim de um relacionamento. Talvez precise recomeçar com uma mudança de carreira. É uma luta, né, para você recomeçar na vida, não é fácil. Mas, enfim, para o ser humano recomeçar, exige coragem. Você precisa ter coragem para recomeçar. Não é fácil. Você estava seguindo uma carreira, estava tendo um relacionamento, digamos que aquilo aí termina, e você precisa começar do zero. Não é fácil. Ontem eu estava começando aqui, no final, contando uma experiência pessoal, falando sobre essa questão do recomeço, né? Eu vivi uma vida promíscua, né? Vivi uma vida de boemia e minha esposa decidiu aí ser cristã e eu acompanhei ela nessa vida. Graças a Deus comecei do zero. Eu me recordo que eu vindo da igreja e indo para casa da minha sogra, ao chegar na casa da minha sogra, a Isabel, ela fez um convite naquele dia e disse assim, olha, vamos ali na casa de um jovem que está com problema espiritual. E aí, eu falei, vamos. Eu estava começando a estudar a Bíblia, ainda conhecendo a questão da igreja. Eu falei, eu vou. Ela disse, não, o menino está com um problema espiritual, está endemoniado. Eu falei, eu quero ir, eu vou. Eu estava indo, pegamos ali, ó, ela pegou a Bíblia, eu ainda não tinha Bíblia na época ainda, minha esposa também não, estava estudando a Bíblia, e nós fomos com a minha sogra de um lado, minha esposa no meio e eu do lado, e subi na ladeira. Quando eu estava subindo a ladeira, uma voz falou no meu coração nitidamente, a minha mente, disse assim, olha, você está indo com uma questão espiritual.
Por que está com esse anel no dedo? Eu tinha um anel de prata, era um anel, aquele anel de prata era tipo um Deus para mim, porque era algo que eu ostentava, era algo que me envaidecia, era algo que era para, na verdade, a vaidade humana, né? E ali, aquilo ali para mim era um Deus. E algo falou assim, por que você está indo? Deus falou comigo assim, por que você está indo para uma situação espiritual, está indo com algo que não me pertence? E olha, eu louvo a Deus porque naquele momento eu tive o discernimento de ouvir a voz de Deus. Eu quero dizer para você que Deus fala com a gente, viu? Deus fala com o ser humano. Agora, como eu posso discernir entre a voz de Deus e a voz do mundo? A voz do nosso arco inimigo. Como discernir, irmãos? Qual é o parâmetro que nós temos para discernir entre a voz de Deus? Entre a voz do mal? Nós temos o parâmetro, sempre vai ser a revelação divina. Lembre disso. A Bíblia, ela nos dá o parâmetro do que é a vontade de Deus. Ele nos revelou a palavra. Então, muitas das vezes o inimigo ele quer nos confundir. E às vezes nós podemos confundir outras vozes achando que é a voz de Deus. Então a voz de Deus, ela nos leva para entender a vontade de Deus do ser humano nessa terra. E quando você ouve a voz de Deus, o discernimento pela palavra, nós sabemos que Deus quer o bem do ser humano. Deus quer salvar o ser humano. E para salvar, ele vai trazer alguns recados. E Deus fala ao nosso coração. Então nós temos que ter sensibilidade. Para que eu e você tenha a sensibilidade de discernir entre a voz de Deus e a voz do mal, é quando Deus lhe pede para fazer coisas que é para a glória dele. E o que é a glória? E como eu sei que a obra é para a glória de Deus? A Bíblia revela. E não é somente pegar um texto, um versículo isolado, não. É dentro do seu texto e do seu contexto. Para você entender. É um pouquinho aqui e um pouquinho ali. Para você entender qual é a vontade de Deus. Por isso que a necessidade hoje, que nós precisamos estar conectados com Deus através da leitura da sua palavra e do Espírito Santo, para que ele possa dar o discernimento. Que ele vai nos dar. E naquele momento, José, Deus falou, filho, esse anel não me pertence. Eu peguei, botei a mão para trás, minha esposa não viu, minha sogra não viu, eu peguei o anel e joguei fora, num terreno baldio. Joguei fora. Falei, vou aceitar Jesus e me libertar dessas coisas que não pertencem a Deus. E fui para a casa daquele jovem Daniel. Ao chegar naquela casa, ele já tinha comunicado para as pessoas que estavam naquele lar que eu iria chegar. Eu não tinha chegado ainda, mas ele já tinha falado, está vindo aí, né? Naldo, como me chamavam lá na época, Nadinho, está vindo aí, ele é meu cavalinho já dá montado. E quando eu cheguei na porta, todo mundo ficou atônito, porque quando eu cheguei na porta, poucos minutos antes ele já tinha falado que eu ia chegar. Eu tinha chegado, ele falou, tá vendo o que eu falei? Ele aí, é meu cavalinho. Eu falei, tá repreendido, né, no jeito ainda meio, sabe, sem saber o que falar. E aí as pessoas falavam, tá repreendido em nome de Jesus. Eu repeti a mesma coisa, tá repreendido. Ele disse, você é meu cavalinho. E ele me falou algo que aquilo ali me fez pensar. Ele falou, olha, quando você estava subindo a ladeira, eu vi você tirar o meu anel e jogar fora. Eu vi, eu falei, pois é, foi Deus que mandou eu tirar. Ele, mas você é meu cavalinho. Eu digo, tá repreendido nunca mais em nome de Jesus. Amém. E naquele dia, irmão, eu tive um conflito. Eu fui para casa e a gente orava. Eu me lembro que na verdade, é uma legião de demônios estava sobre aquele jovem. A igreja ficou orando uma semana, não foi uma semana orando, e nada acontecia. E ele chegava, quando chegava uma pessoa lá para poder expelir o demônio em nome de Jesus, ele dizia, olha, quem é você para dizer isso? Você está fazendo isso? E ele começou a revelar tudo o que estava acontecendo na vida das pessoas. Chegou um jovem e falou, você está repreendido em nome de Jesus. Ele dizia assim, você está fornicando com sua namorada, quem é você para poder dizer para mim? Aí vinha outro e dizia, você assiste pornografia na televisão, no seu celular. Na época era pornografia com revista, que não tinha nem celular como hoje, né? Aí vinha outro e dizia, você tem o que eles era. Vinha uma jovem e falava, está repreendido em nome de Jesus. Ela dizia, essa daí que está falando, está repreendido. Lá em cima do seu guarda-roupa está escondido lá as coisas que você gosta para a sua vaidade. Aí ele começava a revelar a vida de todo mundo. E aquele uma semana, queridos. Uma semana e nada acontecia. Orando, a igreja orando, e nada acontecia.
Aí teve um ancião muito experiente, recordo como hoje, ele chegou só observando a situação. E aquele mal, aquele inimigo ali, sassaricando, causando um dano ali para a questão espiritual. E o que fazer? E aí um ancião muito experiente, observando o que estava acontecendo, chegou e ele falou assim, olha, irmãos, eu me recordo que daquele dia em diante eu comecei a ir todas as noites, né? Fui a primeira noite, aí fui trabalhar no dia seguinte, voltei à noite novamente, que estava continuando, a igreja começou a orar, e nada acontecia. Aí o ancião, chegou um momento que o ancião disse assim, olha, o que está acontecendo é o seguinte, o inimigo está aqui revelando os pecados, que nós somos todos pecadores, e tem gente aqui se deleitando com o pecado que ele está revelando. Você estão dando força ao que ele está revelando. Então, em nome de Jesus, vão para casa, toda a igreja, se consagrem, peça perdão a Deus dos seus pecados, peça perdão por você estar, né, quando revela o pecado do irmão, você fala, bem pouco, toma aí, que você está se regozijando com isso, peça perdão, porque agora vai reunir aqui os anciões, os homens, vamos nos consagrar, todo mundo vai se consagrar, e depois nós vamos voltar. Eu me lembro, queridos, que quando a igreja volta, se ajoelha e orou. Senhor, estamos aqui como pecadores, mas nós clamamos que esse mal, esse inimigo que está aqui, essa legião de mal, saia deste jovem para nunca mais voltar, em nome de Jesus. E quando gritou em nome de Jesus, ele deu um urro tremendo e aquela possessão demoníaca não mais aconteceu. Amém. Para a glória de Deus. Ali me chamou uma atenção, querido, me chamou a atenção, porque existe esse mal. E ali, eu já tinha tomado a minha decisão, e aí nós começamos a carreira cristã do nada, e não foi fácil. Não foi fácil, mas Deus nos sustentou. O mal, ele quer destruir as pessoas. Ele existe. Alguns aí querem negar a existência do mal. A filosofia, alguns estudiosos, alguns dizem que o mal é algo interno do ser humano, que esse mal não existe. Ele quer enganar você. Não, o mal existe. Ele existe. Mas a forma como ele se apresenta hoje, ele não se apresenta como os filmes de Hollywood apresentam, né? Com um garfo na mão, com um chifre imenso, com aquela cara de ruim. Não. Ele vai se apresentar de uma forma muito bonitinha, tá certo? Suave, que é para enganar as pessoas, para destruir as pessoas. Mas louvado seja Deus, queridos, que o nosso Senhor Salvador, Jesus Cristo, nos liberta de todo mal, de todo pecado, e nenhum inimigo, nenhum anjo mau, nenhum diabo mais velho do inferno tem força, tem poder sobre o nome e o sangue de Jesus Cristo. E porque Ele é o nosso Criador, Ele é o nosso mantenedor, Ele é o nosso Redentor. Veja o que está dizendo no livro de Evangelho de João. Evangelho de João, no capítulo 1, de 1 a 3, quem é Jesus? Quem é Jesus? Veja aqui, está dizendo aqui no verso 1. No princípio era o que, irmãos? E o verbo estava com quem? E o verbo era quem? Então, peraí. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era o próprio Deus. Tá certo? Ele estava no princípio com quem? Todas as coisas foram feitas por intermédio de quem? E sem ele nada do que foi feito se fez. Ele é o Criador. Quem está falando aqui? Quem está falando aqui? De Jesus Cristo, o nosso Deus. Primeiro, Jesus é divino, é Deus. Faz parte da divindade. Jesus é Deus. E ele é o Deus que criou todas as coisas. E quando você vai para Gênesis, deixa aberto aí em João, viu? E vai para Gênesis no capítulo 1. Abre aí. Gênesis no capítulo 1. Logo, o primeiro livro da Bíblia, você que está me assistindo, por favor, abre aí, Gênesis no capítulo 1. Confirmando aqui que está falando a Bíblia, olha o que diz aqui. João falou, no princípio era o verbo estava com Deus. Não é isso? Aí no verso 1 diz assim, no princípio criou Deus os céus e o que, igreja? E a terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo. E quem parava sobre as águas? O Espírito de Deus pairava sobre? Aí o verso 3 disse Deus, haja quem? E houve o quê? Houve luz. Quem criou aqui? Deus, quem? Jesus. Veja, aqui,
Criou Deus todas as coisas, Jesus cria. O Espírito pairava sobre as águas. Jesus criava e Deus dizia: este tudo está muito bom. Aí quando você lê capítulo 1 de Gênesis, verso 26, diz assim: também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, tendo ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Veja, queridos, aqui sai agora do singular e vai para o plural. Façamos o homem. Veja, eu e você fomos formados pela Trindade, Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Sopraste o fôlego de vida e nós passamos a ser uma alma vivente. Nós não temos uma alma, nós somos uma alma vivente. Nós passamos a viver através como criatura. E quem nos criou foi Jesus Cristo, todo-poderoso, queridos. Porque Ele é Criador. E o inimigo de nossas almas, ele tem assim uma raiva, posso dizer assim. Ele criou um ciúme, né? Uma inveja de Cristo, porque Cristo criara. É o nosso Criador. E ele, como criatura, ele não podia fazer parte da criação. No livro Primeiros Escritos, na parte falando ali, Primeiros Escritos, na parte que fala sobre a queda de Satanás. Se você não sabe, Primeiros Escritos é um livro escrito por Ellen Golden White, uma profetisa, que ela foi usada por Deus para trazer ali revelações importantes para nos ajudar a entender a luz menor para nos fazer entender a luz maior. A única regra de fé dessa igreja adventista é a Bíblia, é a palavra de Deus. E ela nos ajuda, como profetisa, escritos que ela escreveu, que nos ajuda a entender algumas questões sobre a palavra de Deus. Nos ajuda, mas a revelação maior sempre vai ser a palavra de Deus. Então, veja, ela escreveu nos Primeiros Escritos, falando lá sobre a queda de Satanás. Por que Satanás, queridos, ele caiu? Porque Satanás, ele criou uma inveja de Cristo, porque ele não fez parte da criação. E Satanás, desde o começo da história, ele tenta destruir Jesus. Porque ele, Cristo como nosso Criador, ele sempre tentou destruir Cristo. E ele tem raiva daqueles que obedecem a Jesus, que amam a Jesus. Por isso que Apocalipse capítulo 12, verso 17, abra sua Bíblia aí. Apocalipse capítulo 12, verso 17. Abra aí. Apocalipse 12, verso 17. Aí diz o que aí? Irou-se o dragão contra quem? A mulher e sua descendência, dos que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em quem? Em Cristo Jesus. Veja, queridos, Satanás, ele saiu para perseguir os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Cristo Jesus. Agora, por que Satanás tem raiva daqueles que guardam os mandamentos de Deus? Por quê? Porque nós entendemos que Satanás criou inveja no seu coração porque Cristo era criador. Então ele não quer que os seres humanos adorem o verdadeiro Criador, Jesus Cristo. Agora, qual é o mandamento que apresenta, qual é o único mandamento que apresenta Deus como Criador? Qual é o mandamento que apresenta Deus como Criador? Se você ler os 10 mandamentos, qual é o mandamento que mostra Deus como Criador? O sábado. Do 7º dia. Quando você lê na Bíblia, Êxodo capítulo 20, verso 8, lá diz assim: lembra-te do dia de sábado, para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Tá certo? Como o Senhor teu Deus mandou. Tu não farás nenhum trabalho, nem tu, nem tua serva, nem os teus animais, nem os seus forasteiros das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus, mas no 7º dia ele fez o quê? Descansou. Primeiro ele disse, lembra-te, porque o ser humano iria esquecer. E depois ele se apresenta como Criador. Então, por que lá em Apocalipse o dragão se irou contra os descendentes de Cristo? Porque guarda os mandamentos de Deus e tem a fé em Cristo Jesus. Porque esses aí adoram o Criador. O mandamento de Deus, o 4º mandamento, apresenta Jesus como Criador. Então, por isso que ele se irou contra essa igreja.
Por isso, toda vez que você guarda o sábado, que você guarda as leis de Deus, porque o objetivo de Satanás é fazer você e eu transgredir as leis de Deus. Toda vez que você transgride as leis de Deus, ele vence. Por isso que você temos que pedir a Deus forças, igreja, para jamais pedir forças para não transgredir as leis de Deus, que está na palavra de Deus. E queridos, esse Deus criador, grandioso, poderoso, um Deus de poder, ele veio à terra. Porque Satanás, ele destruiu. Imagine você, Deus cria tudo perfeito, com harmonia, e Satanás vem e destrói a criação de Deus, introduz o pecado. Adão e Eva pecaram, e aí o pecado passou para toda a humanidade. E agora, qual seria a solução para essa situação? Teria que recomeçar tudo novamente. E qual foi o plano de Deus? Deus já tinha um plano perfeito, e Deus enviou o plano, colocou o plano que ele tinha antes da fundação do mundo, e está em Lucas, no capítulo 2, verso 7. Qual foi a solução, queridos, para o problema do pecado? Lucas, abra sua Bíblia em Lucas, capítulo 2, verso 7. Lucas, capítulo 2, verso 7. Abra sua Bíblia aí. Veja, queridos, nós estamos falando de um Deus poderoso, criador de todas as coisas, que veio a esta terra para nos salvar. Foi, José? Abra aí. Lucas 2, no versículo 7, assim diz minha tradução. E ela deu à luz a seu primogênito, e enfaixou-o e o deitou em uma o quê? A manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Está falando aqui do nascimento de Jesus. Sabe, Jesus, ele nasceu de uma forma muito simples e singela. Os seus pais foram para Belém, porque tiveram que fazer parte do recenseamento que teve ali, decretado pelo governo. E eles foram para lá, e lá estava lotado os locais, não tinha onde ficar, e eles ficaram em uma hospedagem ao fundo de uma casa. E ali Maria deu à luz a Cristo. E sabe, queridos, a Bíblia diz que ele nasceu em uma manjedoura. O que é uma manjedoura? Sabe, o que é uma manjedoura? Nos tempos bíblicos, a manjedoura era um coxo, ou um tronco oco, onde os animais bebiam água e onde ali se punha a ferragem para alimentá-los. E hoje também se conhece assim, não é isso? É coxo chamado aqui também, né? É coxo, né? Coxo. Então, era um coxo. Ali, quando Jesus nasceu, ele não tinha um berço cheio de, sabe, de adornos. Não, era um coxo. Maria enrolou Jesus ali. Eu fico imaginando ali o Criador. Você entende o que nós estamos falando aqui, Igreja de Deus? Você que está me assistindo? Um Deus Criador, poderoso, Rei dos Reis, veio de uma forma tão singela como homem para salvar a humanidade, para dar a nós uma oportunidade de recomeçar a nova história. E a história nossa, através de Cristo, ela não vai ser uma história que vai ter fim, muito pelo contrário, a história será eterna, de bênçãos na sua presença. E Jesus veio ali, sabe, e nasceu. Sabe, queridos, naquela época os sacerdotes viviam cheios de glamour, sabe, eles viviam cheios de pompa, as suas roupas, aí eles tinham muitas posses. Os reis da época, eram lisonjeados, mas os reis dos reis, queridos, abriu mão de tudo isso para vir de uma forma simples e singela para nos conceder a salvação eterna. Agora, por que Jesus, queridos, nasceu de forma tão sublime, tão simples, né? A manjedoura, Igreja de Deus, é a encarnação, a manjedoura é a encarnação, e a encarnação de Cristo não aconteceram apenas para render uma boa foto nas redes sociais do universo. Não foi um golpe de marketing cósmico,
Não. Ela foi autêntica e revelou a humanidade divina, o coração de Deus, sabe? Jesus veio para nos trazer alento em meio a um mundo de trevas. Ao mesmo tempo, sabe, que Jesus veio para nos dar a vitória, a alegria, sabe, veio nos conceder a libertação do pecado. Eu e você hoje temos que entender isso. Agora, é bom entender uma coisa importante. Uma coisa importante. Ao mesmo tempo, queridos, que Jesus, ele vem como homem, que ele é 100% Deus e 100% homem. Divino. A única diferença que Deus tem do ser humano é porque ele não pecou. Por ele não ter pecado, ele tem o direito de nos conceder a vida eterna, através do seu sacrifício. Agora, Deus, ele quer nos libertar, querido, dessa natureza que nós temos. A natureza pecaminosa, que nos faz muitas das vezes cometer coisas contrárias à vontade de Deus. Abra sua Bíblia aí, Gálatas capítulo 5, verso 19. Abra sua Bíblia aí. Gálatas capítulo 5. Cristo veio para nos libertar. Gálatas capítulo 5. Abra sua Bíblia. Gálatas capítulo 5, verso 19 a 21. Aqui fala da obra da carne. E diz assim a minha tradução. Ora, José, abra aí, Gálatas capítulo 5, glória a Deus, verso 19. Cristo veio nos libertar, sabe, querido, desta obra da carne. Ele diz assim, verso 19. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, verso 20 diz, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, ira, discórdia, dissensões, aí diz verso 21, invejas, bebedices, glutonarias, coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora, vós preveni que não herdarão o reino de Deus o que tais coisas, o quê? Praticam. Essas obras aqui, quem pratica tais coisas, elas não alcançarão o reino de Deus. Agora, como eu e você podemos resistir a estas obras? Só através do sangue de Jesus. Só através dos méritos de Cristo. É Ele que vai nos dar condição, queridos, de batalharmos constantemente esse conflito interno que nós temos em fazer o certo ou o errado. Porque Ele é o nosso Criador, Ele nos entende. Quando Jesus veio como homem, como uma criança nessa terra, Ele sabe as lutas que nós passamos constantemente para poder não estar cometendo tais práticas e tais pecados. Ele vai nos dar a força que nós precisamos. Para suportar, queridos, no momento das lutas que nós temos, Ele nos convida, sabe? Para que eu e você possamos entregar plenamente a Ele, para que Ele possa nos conceder a força para resistir os tempos maus. Nesta noite o Senhor está nos convidando. Se você ler o João 1, verso 13, Evangelho de João, volta lá para João. Evangelho de João. Volta lá. João 1. Isso, José. Abra aí. Evangelho de João. 14. Diz assim: e o verbo se fez o quê? Carne, e habitou entre nós, cheio de graças e de verdade, e vimos sua glória, a glória como unigênito de quem? Do Pai. Esse Jesus, que era verbo e se fez carne, que habitou entre nós, é Ele, queridos, que vai nos dar a garantia da vitória nos finais dos tempos. Esse Jesus que veio de forma singela, nosso Criador, sabe, igreja? Você que me acompanha nas redes sociais. Esse Criador poderoso, que criaste todas as coisas através da sua palavra, que veio, se fez homem, como um bebê ali numa manjedoura, que nasceu, e cresceu,
e que se cumpriu a plenitude dos tempos em sua vida, vai nos conceder a vitória em meio a esse mundo de pecado. Ele conhece nossa natureza pecaminosa. Ele quer nos libertar. Agora eu e você precisamos aceitar esse sacrifício. Precisamos aceitar esse Jesus, que tem poder, irmãos, para criar, o poder de libertar, o poder de salvar. E nessa noite eu e você temos a oportunidade de aceitá-lo como Salvador. Ele está nos convidando, vinde a mim, você que está aí me assistindo, todos que estáis cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei. Ele quer nos aliviar, ele sabe da sua dor, ele sabe do que você precisa. E ele hoje está dizendo para mim e para você, olha, venha como você está, porque eu vou lhe conceder. Porque você faz parte da minha criatura, somos criaturas de Deus, faz parte da minha criação, Cristo nos criou, ele sabe quem somos. A Ruth nessa noite vai cantar mais um louvor. No processo que a Ruth estiver cantando, eu quero convidar a você mais uma vez a se colocar nas mãos de Deus e dizer, Senhor, eu preciso aceitar esse Jesus que é Criador, esse Jesus que é mantenedor, que veio como uma criança singela, que nasceu em uma manjedoura, e que através da sua vinda a esta terra, nós temos hoje a oportunidade de viver eternamente em sua presença. Amém. Satanás tentou frustrar os planos de Deus, mas ele foi derrotado na cruz do Calvário. Amém. No processo que a Ruth estiver cantando, eu quero orar por você, pela sua decisão, pela sua família, em nome do Senhor. Em nome do Senhor. Amém. Ser assim, tão simples de falar, um tema tão comum de se escutar. Quero te contar do amor de Deus, mas não sei por onde começar. É tão profundo teu silêncio por mim, extravagante, infinito é por ti. Todo mal que fiz não pode me afastar do amor de Deus por vir pra me salvar. O eterno amor morreu na cruz pra viver completo eternamente em mim. Por amor entrega-se para sofrer, por amor transforma-me num novo ser. Incondicional amor de Deus, não contar o sábio da tua coração, eu não sei te explicar. Poemas que já vi e expectativas eu já vi. Não vão compreender, não sabem perceber o amor que Ele é e tem por mim, que dá vida pra morrer em meu lugar. Tem um amor inexplicável a me amar. Todo mal que eu fiz não pode me afastar do amor de Deus por vir pra me salvar. O eterno amor morreu na cruz pra viver completo eternamente em mim. Por amor entrega-se para sofrer, por amor transforma-me num novo ser. Incondicional amor de Deus, louco pra pulsar junto ao teu coração, eu não sei te explicar. E de tal
amor de Deus nos torna um novo ser. O apóstolo Paulo, escrevendo à igreja de Colosso, aos Colossenses, no capítulo 5, ele diz assim, no capítulo 2, verso 8, ele diz assim: cuidado, que ninguém vos venha a enredar com as filosofias e vãs sutilezas, conforme a tradição de homens, conforme aos rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Portanto, nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Amém. Cristo é o nosso Deus, é o nosso Salvador. Se alguém vem com alguma informação para você contrária ao que está dizendo a Bíblia, não é verdade. Jesus é o nosso Criador, é o nosso Deus, e Ele quer nos salvar, quer nos conceder a vida eterna. Feche seus olhos, vamos falar com Deus. Pai querido, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor é o nosso Criador, é o nosso Redentor. Obrigado porque na plenitude dos tempos o Senhor veio. O Senhor nasceu em uma manjedoura de forma singela e simples, para nos garantir a vida eterna. Obrigado, Senhor, porque através do teu sacrifício maior, nós temos a garantia de viver em tua presença, Senhor. Ó Deus, e a nossa luta interna é poder vencer esse ser humano carnal que somos muitas vezes pecadores. Então afasta de nós tudo aquilo que não te agrada, Senhor. E nos faz, ó Deus, entender a tua vontade em nossas vidas, nos liberta. Como o Senhor tem poder de criar todas as coisas, também temos a certeza que tem o poder de nos libertar. Que possamos receber esta dádiva nessa noite em nome de Jesus. Leva-nos em paz para nossos lares, em tua companhia. Nós oramos em o nome de Jesus. Amém. Amém.